Noite a quem nos acompanha, Xará, Nath. Eu acho que o Novo Horizontino vem fazendo um campeonato honesto, um campeonato dentro daquilo que foi programado por ele, que é, ele briga para se manter, assim como Tombense e outras equipes, e o Cruzeiro tem muito claro o seu objetivo. O Paulo Pesolano sempre deixou muito claro que o objetivo do Cruzeiro é retornar à Série A do Campeonato Brasileiro. Ele falou isso muito na Copa do Brasil, por exemplo. Não acredito que a eliminação na Copa do Brasil vá abalar o Cruzeiro, muito pelo contrário. E o Cruzeiro tem tudo para poder ampliar ainda mais a sua vantagem, jogando dentro de casa, com apoio do seu torcedor, ampliar essa vantagem que ele tem na Série B do Campeonato Brasileiro. Pansieri, foi dito que o Cruzeiro vai pensar na parte física para a definição dessa equipe. E o Pesolano já alertava. Julho é um mês complicado, a perna pesa, né, Pansieri? Pesa. Ele falou isso na entrevista após o jogo contra o Guarani. Ele falou que a perna ia pesar devido à sequência de jogos. E vamos ser sinceros também, né? A diferenciação de competição, né? O jogo de terça-feira foi muito pilhado, desgastou muito os atletas. Por isso, essa lista de jogadores para amanhã vai depender muito da parte física e o que foi a resposta dos últimos dias nas atividades na Toca da Raposa 2. Vamos colocar Luvanor. É um jogador que vem tendo um desgaste, né? Nos últimos jogos, correndo muito. O Bidu foi muito acionado no último jogo. Esse atleta, todas as jogadas passavam pelos pés dele. O Daniel Júnior não foi titular no último jogo, muita gente não entendeu. Mas além da questão da parte tática, teve também uma questão física que pesou para o Daniel Júnior não ser titular. O Cruzeiro tem essas questões, então, para ser levadas em consideração para amanhã. O William Oliveira está fora, então já é uma mudança que ele vai fazer de forma obrigatória nessa equipe do Cruzeiro. Fica a dúvida, para a gente tentar montar esse Cruzeiro, Rafael Cabral, Léo Paz ou Giovani Jesus, a zaga, Zé Ivaldo, Lucas Oliveira e o Brock. Na ala pela esquerda, o Bidu. Isso seria o natural. Mas algum atleta, por exemplo, da zaga, pode ter alegado cansaço. O Zé Ivaldo não foi titular no jogo contra o Fluminense, então não seria problema. Então, por exemplo, se Brock ou Lucas Oliveira, se um dos dois estiver cansado, você põe Wagner e aí volta com o esquema com 3 zagueiros. Então, uma situação já para o técnico Pesolano tentar desenhar e alinhar. Meio campo, não tem o William? Tá na cara, disputa por posição, Adriano e Felipe Machado. Não sei se o Canezinho entra nessa. Acho que não entra no momento. E aí na frente, essas expectativas. Se vai Daniel Júnior ou Vitor Leque, Luvanor e Edu. Acho que não tem muito mistério essa formação do Cruzeiro para amanhã, tirando essa questão pontual da parte física. Ô, mano, volta a formação que o Cruzeiro optou por ela na sequência de vitórias na Série B. Essa formação com 3 defensores, de fato, 3 zagueiros. Ou essas alternativas trazidas pelo Emerson Pansieri e até o comparativo com o meio de semana contra o Fluminense pode mexer um pouquinho nessa configuração do time? São duas coisas distintas. Ele pode mexer por conta da questão física. Aí tudo bem. Mas se ele tiver jogadores à disposição e se ele puder voltar com o esquema com 3 zagueiros, eu acredito que sim. Até porque, como ele não tem o William Oliveira, ele pode colocar o Neto Moura por ali, melhorando a saída de bola desse meio campo do Cruzeiro. Colocando um outro jogador de marcação, de repente o Adriano para jogar como segundo volante. Ele pode jogar com o Luvanor e o Daniel Júnior por dentro, como ele fez contra o Sport Recife, e deu muito certo. Ou ele joga com o Luvanor por dentro e deixa o Léo Paz, que na verdade é mais um ala, né? É um atacante que faz a função ali de um lateral, também pelo lado direito. Ele tem opções, é isso que é o interessante para o Pesolano. Ele pode pensar no time com desgaste. Tem treinador que quando o desgaste é muito e ele olha para o banco e não tem as opções, ele entra em desespero. No caso dele, não. Até porque ele pode voltar por um esquema que tem dado muito certo ao Cruzeiro nesta Série B e é um esquema altamente confiável para poder enfrentar essa equipe do Novo Horizontino. Natália Fiuza também está conosco aqui na turma do bate-bola nesse sabadão. Quero te ouvir sobre isso, Natália, sobre esse Cruzeiro que jogou no meio de semana sem o esquema dos 3 zagueiros, numa formação diferente, e essa formação de 3 zagueiros era apontada em determinado momento como um
dos fatores responsáveis, o encaixe dessa formação por aquele Cruzeiro que vinha dominando e vem dominando a Série B. Não dá para dizer que vinha, não dá para tratar no passado não, apesar de ter sido derrotado na rodada anterior. Como você observa as possibilidades para esse fim de semana, para esse domingo contra o Novo Horizontino? Boa noite, Natália. Boa noite, Cirilo. Também todo mundo que está aqui conosco na turma do bate-bola. Acho que ele vai voltar mesmo com o esquema dos 3 zagueiros por 2 motivos. Primeiro, que a mudança promovida contra o Fluminense fazia parte de uma necessidade que o Cruzeiro tinha de buscar o resultado, né? De reverter, quem sabe, a desvantagem do jogo da ida e também para, de alguma forma, tentar surpreender esse Fluminense. Agora, na Copa do Brasil, além de não ter este fator mata-mata, desvantagem, jogo único, existe a ausência do Willian Oliveira, que para mim pesa muito no setor da marcação ali com esse homem, né? Ele é esse homem à frente da área dos defensores, então a ausência dele fará, na minha opinião, com que o Pesolano reforce o seu sistema de defesa, tendo os 3 zagueiros, melhorando ali a recomposição, pensando a construção, a efetividade do Cruzeiro quando tiver sem a bola, e aí acho que sim, o Neto Moura pode ser recuado como esse primeiro homem para ter o Adriano à sua frente, o Adriano com a bola no pé, em progressão, tendo espaço, vai muito bem. O Machado pode ser uma alternativa, apesar de achar que perde-se muito na marcação quando ele está em campo, mas acho que vai voltar sim o esquema com os 3 defensores, viu, Cirilo?